Olá, colegas do tribunal, eu sou o Herbert Almeida, sou auditor de controle externo aqui do TCE do Espírito Santo. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o projeto de seleção de ações de controle e também sobre a elaboração do Plano Anual de Controle Externo. O meu objetivo nesse vídeo é sucintamente apresentar esses dois projetos e, além disso, convidar todos os colegas para que participem, façam a leitura das minutas desses documentos e mandem as suas sugestões. Quanto mais participativa a elaboração desses documentos, mais eficaz e melhor será a sua aplicação. Pessoal, quando nós falamos de seleção de ações de controle, eu preciso explicar do que nós estamos falando. Basicamente, a gente tem que ter uma ideia que nós dispomos de um recurso limitado para a realização das nossas ações de controle externo. Nós não temos a capacidade de fiscalizar tudo ao mesmo tempo. É basicamente um trade-off. Sempre que eu seleciono alguma ação de controle, ao mesmo tempo eu deixo de realizar uma outra ação de controle. E se eu não tiver um procedimento que seja um procedimento devidamente quantificado, pessoal, objetivo, eu corro o risco de, às vezes, selecionar uma ação de controle que é menos relevante do que uma outra que eu deixei de fora dentro desse meu planejamento. Por isso que a seleção de ações de controle é tão importante. Ela busca desenvolver uma metodologia para que eu possa quantificar de tal forma que a minha seleção das ações de controle que serão realizadas pelo tribunal seja uma seleção devidamente objetiva. E por que é importante a gente trazer ou fazer essa seleção de ações de controle? Primeiro, porque nós precisamos ter um método, uma forma de realizar esse procedimento. Segundo, porque nós temos que ter capacidade de demonstrar para a sociedade que o nosso procedimento da seleção de ações de controle foi um procedimento devidamente objetivo. É por isso que sempre a gente fala que nós temos que ter critérios de seleção de ações de controle. Nós partimos basicamente de três premissas na elaboração da nossa seleção de ações de controle. Primeiro, que o processo de planejamento tem que ser impessoal, atendendo ao princípio da impessoalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal, e casado com isso tem que ser objetivo. Objetivo no sentido que ele será devidamente quantificado para que eu possa justificar o porquê que eu escolhi determinados pontos em detrimento de outros. E por fim, esse meu procedimento ele também deverá ser devidamente documentado, de tal forma que eu como auditor, eu como controle externo, possa demonstrar à sociedade e justificar à sociedade por que eu estou realizando determinadas linhas de ação de controle em detrimento de outras linhas de ação de controle. A partir dessas três premissas, eu posso dizer então que a seleção de ações de controle, ela sempre vai partir de um procedimento que será impessoal, que será objetivo e que será devidamente documentado, de tal forma que eu selecione quais pontos serão objeto da minha fiscalização. Todo esse trabalho de seleção de ações de controle, ele vai gerar os insumos que irão alimentar o meu plano anual de controle externo. É aqui que entram os níveis de organização da nossa comissão de trabalho. Basicamente, nós trabalhamos em três níveis. No primeiro nível é o nível regimental, com a adequação de alguns termos previstos no regimento para as novas formas de planejamento do tribunal. Primeiro porque hoje o tribunal não utiliza, ou vem utilizando com menor frequência, a expressão plano de fiscalização. Hoje em dia é mais usual aqui no tribunal a expressão plano anual de controle externo. Essa diferença, primeiro, de nomenclatura, ela tem um objetivo. Por quê? Porque quando a gente fala de seleção de ações de controle, ou quando nós falamos de ações de controle externo, nós estamos falando de algo que é muito mais amplo do que a fiscalização. Quando eu falo de fiscalização, eu estou falando dos trabalhos de auditoria, de inspeção e outros instrumentos de fiscalização. Quando eu falo de ações de controle, eu estou falando também dos processos de contas, registros de atos de pessoal, processos de consulta e todas as atividades de instrução realizadas pelos auditores de controle externo. Dessa forma, quando a SEGEX realiza o seu planejamento anual, ela não deve considerar apenas a alocação dos seus recursos humanos na atividade de fiscalização, mas em todas as atividades de controle externo do tribunal, de tal forma que a gente tenha um panorama geral sobre a alocação de todos os nossos recursos humanos. Então a ideia de alterar o regimento é, primeiro, alterar a designação plano de fiscalização para a expressão mais ampla, plano anual de controle externo. Além disso, nós vamos instituir no regimento critérios mínimos para a elaboração do plano anual de controle externo. Num segundo nível de organização, nós vamos falar de uma resolução, um ato normativo, que vai tratar sobre a elaboração do nosso plano anual de controle externo. Mais uma vez lembrando, o PASSE, nosso Plano Anual de Controle Externo, ele considera todas as ações de controle externo e não somente as ações de fiscalização. Além disso, nós vamos priorizar a realização daquelas atividades que são obrigatórias, como, por exemplo, a emissão de parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente
pelo governador do estado. Após a organização e alocação dos recursos humanos do tribunal nas suas atividades constitucionais e legais de natureza obrigatória, aí sim o tribunal vai alocar os seus recursos humanos em outras atividades, que são aquelas atividades facultativas, que são fiscalizações, e outras ações de controle externo que são realizadas de ofício, por iniciativa do próprio Tribunal de Contas. Após toda essa definição de critérios para alocação de recursos humanos, eu vou pegar os meus critérios e procedimentos que serão utilizados na elaboração do PASSE, do nosso Plano Anual de Controle Externo. Definido esse marco sobre a elaboração do PASSE, nós temos um terceiro documento, que é o Manual sobre a Seleção de Ações de Controle. Esse manual será elaborado pela SEGEX e será um manual que terá um aperfeiçoamento constante, com o objetivo de casar as expressões do manual com o que é realizado na prática pelas unidades de controle do tribunal na elaboração dos seus planos anuais de fiscalização. Agora eu vou falar especificamente sobre os nossos dois documentos. Primeiro, sobre a resolução sobre a elaboração do Plano Anual de Controle Externo e depois eu vou falar rapidamente sobre o nosso Manual da Seleção de Ações de Controle. Na ideia da gente elaborar esse manual ou essa resolução sobre a elaboração do Plano Anual de Controle Externo, primeiro nós consideramos toda a alocação de recursos humanos que a SEGEX tem sobre a sua disposição. De tal forma que a gente saiba que não é só fiscalização que a SEGEX faz. A SEGEX tem que fazer as instruções iniciais, instruções conclusivas, análise de recursos e também instrução de processos como consulta, registro de atos de pessoal, contas, seja as contas de governador, conta dos prefeitos e até mesmo as contas anuais dos responsáveis. Então nós precisamos ter um panorama geral sobre a alocação de todos os recursos humanos do Tribunal de Contas que estão à disposição da Secretaria-Geral de Controle Externo. Sobre a proposta do Plano Anual de Controle Externo, ela será consolidada pela SEGEX e terá a participação de todas as unidades técnicas. Uma das premissas sobre a elaboração do Plano Anual de Controle Externo é a ampla participação da área técnica do Tribunal, com participação de todos os auditores de controle externo na designação e identificação das chamadas situações problema, que são situações que podem ser objeto de intervenção do Tribunal nas suas ações de controle. Num terceiro nível, nós temos a classificação, então, das nossas atividades, em obrigatórias e facultativas. Aqui nós partimos da premissa que primeiro o tribunal tem que resolver aquelas questões que ele tem que fazer por alguma determinação constitucional ou legal. Somente após alocar os recursos humanos para essas atividades é que o tribunal pode criar as suas próprias demandas, agindo de ofício. Por que dessa organização? Porque nós não podemos também, ao mesmo tempo que é muito importante o trabalho facultativo do tribunal, nós também não podemos criar um excesso de trabalho ao ponto de acumular as ações. Uma ação acumulada que fique parada no tribunal vai ser tão ruim quanto uma não ação do tribunal. Por isso que nós precisamos exatamente de um planejamento para que a gente possa agir com tempestividade. Aquela ação que foi iniciada, ela terá o início, o meio e o fim dentro de um prazo razoável. Outro ponto importante para a gente, no nível 4, aqui sobre o nosso ato normativo, é falar sobre a participação dos conselheiros, conselheiros substitutos e também os membros do Ministério Público Especial de Contas. Isso é uma determinação do próprio regimento interno do tribunal que as autoridades terão direito de participar no processo de elaboração do Plano Anual de Controle Externo. A participação deles também é importante justamente porque pode ajudar a evitar alterações posteriores após a elaboração do nosso Plano Anual. Também nos preocupamos e trouxemos para discussão entre os colegas sobre uma proposta de realização de consulta pública. O objetivo dessa consulta pública não é apresentar todo o Plano Anual de Controle Externo à sociedade, mas sim abrir um prazo para que a sociedade apresente situações ou temas que podem ser objeto de ações de controle do tribunal. Então não é submeter à sociedade o nosso plano, mas submeter à sociedade a possibilidade de apresentar sugestões para que o próprio tribunal possa elaborar o seu plano anual de controle externo. Esse é um tema que pode levantar muitas polêmicas e por isso que a participação de todos, especialmente nessa parte, é muito importante. Num sexto tema, nós teremos também a seleção daquelas contas que serão constituídas para fins de julgamento. A Constituição Federal dispõe que todo responsável tem o dever de prestar contas. E a nossa lei orgânica diz que todos terão o dever de prestar contas, mas só por deliberação do próprio Tribunal de Contas poderão ser desobrigados desse dever. A ideia aqui é que a gente tenha também uma seletividade, não só nos atos de fiscalização, como também nos atos
de julgamento de contas, de tal forma que a gente possa priorizar a alocação dos nossos recursos humanos naquelas contas em unidades que tenham maior risco, materialidade, relevância ou oportunidade para a ação de controle do tribunal. Ou seja, assim como eu seleciono quem eu vou fiscalizar, a proposta aqui é também selecionar quais os responsáveis que terão as suas contas constituídas para fins de julgamento. E por fim, ainda sobre o nosso ato normativo, nós vamos estabelecer aqui critérios objetivos, não só para a elaboração do plano, mas também para a alteração do plano. A ideia aqui é que qualquer nova proposta de fiscalização ou de ação de controle externo seja pautada nos mesmos critérios objetivos que foram utilizados na elaboração do plano original. Então, por exemplo, se chega ao tribunal uma denúncia sobre alguma irregularidade e essa eventual denúncia exija alguma ação de fiscalização do tribunal, ao ponto de justificar a alteração do plano anual de controle externo, nós vamos quantificar essa nova ação da mesma forma como quantificamos as ações que já estavam previstas no passe, ao ponto de justificar, se é o caso ou não, o tribunal alterar o seu plano para a realização dessa ação de controle. Esse ato normativo será disponibilizado a todos os colegas e por isso eu peço a leitura de todos e que apresentem as suas sugestões, as suas propostas, para que nós possamos melhorar essa ação. Outro ponto importante sobre o trabalho da comissão é sobre o Manual da Seleção de Ações de Controle. Esse é um manual um pouquinho mais extenso, um pouquinho mais técnico e detalhado, mas o objetivo dele é definir um roteiro para a seleção de ações de controle. As ações selecionadas serão as ações que serão indicadas no Plano Anual de Controle Externo, ou seja, as ações selecionadas serão as ações que serão, após a aprovação do plenário, realizadas pelo tribunal no ano subsequente. Primeiro, no manual, nós vamos estabelecer critérios de seleção. Além de estabelecer critérios de seleção, nós vamos deixar claro nesse manual que ele é de utilização facultativa. Por quê? Porque nós temos que respeitar a diversidade de cada uma das unidades técnicas do tribunal. Porém, qualquer titular da unidade técnica que quiser adotar um outro critério de seleção, ele deverá estabelecer um critério impessoal, objetivo e devidamente documentado. A terceira e última premissa aqui é a ampla participação. Todos os auditores de controle externo, todos os auditores do tribunal, poderão apresentar situações, problema, que podem ser objeto de ação de controle. Por falar nisso, quando a gente fala do manual, nós temos basicamente 4 passos para a seleção de ações de controle. No primeiro passo, eu vou ter o conhecimento do meu universo de controle. Conhecer o universo de controle é definir qual é a minha clientela. Por exemplo, quando eu pego o setor de engenharia, ele vai definir quais são as principais obras do Estado que podem ser objeto da sua ação. Nesse conhecimento do meu universo de controle, eu vou definir um critério de organização de toda a minha clientela, ou seja, daquelas unidades jurisdicionadas que podem sofrer uma ação de controle externo do tribunal. Num segundo momento, nós vamos definir as situações problema. O que é uma situação problema? Situação problema é alguma demanda, algum problema da sociedade que cabe ao Estado tentar resolvê-lo. Aqui nós podemos ter, por exemplo, problemas na área de educação, na área de saúde, na área de segurança pública, na área de previdência ou em qualquer outro setor em que há alguma atuação estatal. Essa fase ela terá a ampla participação de todos os auditores do tribunal, uma vez que cada um poderá apresentar situações-problema conforme a sua experiência, trabalhos anteriores, estudos, entre outros elementos, de tal forma a justificar, ou pelo menos trazer ao tribunal a possibilidade de analisar essa situação-problema e verificar se há alguma ação que o tribunal pode desempenhar. Só que a gente tem que ter a ciência de que é o seguinte: eu identifico um problema da sociedade, porém não cabe ao tribunal diretamente elaborar políticas públicas para resolver esse problema. O papel do tribunal é realizar o controle externo, ou seja, é controlar qual a atuação do Estado na resolução daquela situação-problema. É a partir daqui que vem o meu terceiro ponto, que são a seleção dos meus objetos de controle. Por exemplo, eu identifico lá na situação-problema que o nível de educação do Estado, o desempenho da educação do Estado, esteja, aqui é uma mera hipótese, esteja abaixo do padrão nacional. Ok, por que está abaixo do padrão nacional? Está abaixo por causa dessas questões. Quais dessas questões podem ser objeto de controle do tribunal? É a qualificação dos professores? É o investimento em educação? É a realização de concursos, entre outros processos de seleção? Opa, aqui podem surgir possíveis objetos de controle do tribunal. E por fim, no quarto e último passo do meu manual de seleção de ações de controle, eu vou definir quais as linhas de ação de atuação do tribunal. Por exemplo, eu posso elaborar um amplo levantamento para discutir, para organizar melhor
as minhas unidades de educação, objetivando num momento futuro realizar uma auditoria para elaborar ou para obter determinadas informações sobre possíveis problemas que levam ao baixo desempenho na educação. A partir desses 4 passos, dessa metodologia, eu vou selecionar quais as ações de controle e essas ações de controle irão informar o meu plano anual de controle externo do exercício subsequente. Com isso, termino a minha apresentação, agradeço a atenção de todos e convido todos os colegas para que façam a leitura dos documentos que nós enviamos. A proposta, as sugestões de todos vocês será objeto de consideração na conclusão dos nossos trabalhos. Sempre lembre-se, sem objetivos bem definidos, somente por um acaso chegaremos a algum lugar. Um grande abraço.